Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que a gente atravesse esse período difícil e consiga sair dele em breve. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Wolff, sou formado em História e em Música e tenho mestrado em História Social da Cultura pela PUC do Rio e em doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Bem, antes de prosseguir, eu queria pedir para quem não assistiu à apresentação do curso para voltar lá no início e também assistir a aula 1, porque tem uma sequência, né? E hoje nós já estamos na aula 2 e vamos falar sobre o histórico do grupo Modernidade, Colonialidade, sobre o qual a gente já vinha conversando antes. Então, é importante dizer, para início de conversa, que esse grupo latino-americano, desde a década de 90, ele tem se destacado por sua análise crítica do passado e do presente da América Latina, da modernidade em geral, especialmente das questões da região da América Latina. Esse grupo, então, em 1998, ele foi convidado pelo professor Edgardo Lander, com apoio do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, para se reunir em Caracas num evento, né? E foi aí nesse primeiro encontro que o grupo se reuniu, né? E o peruano Quijano e os argentinos, o sociólogo Walter Mignolo e o Henrique Dussel, começaram a conversar, né? E também encontraram o colombiano Arturo Escobar e outras personalidades do meio acadêmico latino-americano. No meu Instagram eu coloquei esse quadro, eu não sei se agora está mais visível, né, sobre esse primeiro encontro em Caracas, né, organizado pelo Lander, em 98. Ao mesmo tempo, nos anos 90, nos Estados Unidos, havia esse grupo Coloniality Working Group, que também estava interessado em discutir a colonialidade, mas com um enfoque mais econômico, que era baseado na teoria do sistema mundo, que foi elaborada pelo filósofo Wallerstein. Então, havia então esses dois grupos, né? Um na América Latina e um outro nos Estados Unidos, e aconteceu então um congresso em Montreal, um congresso mundial de sociologia, onde houve um encontro de todos eles. E aí, nesse encontro, a teoria de Wallerstein do sistema mundo, né, ela passa a ser debatida, né, pelos latino-americanos, que deram um enfoque mais histórico, mais sociológico às questões desse sistema mundo que o grupo lá da Universidade de Birmingham, nos Estados Unidos, estava desenvolvendo. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre essa teoria do sistema mundo, que trata da interação do sistema tecnológico industrial dos países que eles chamaram de países centrais com a periferia do sistema e com nações que eles consideraram como semi-periferia, que seriam regiões em fase de industrialização. O sistema mundo foi visto por esse filósofo, o Wallerstein, como um sistema dinâmico, já que o capitalismo está sempre se expandindo e algumas nações então vão se industrializando, vão adquirindo novas tecnologias, e enquanto outras podem perder ou ganhar, né? Podem se desindustrializar, né? Podem
também começar um processo de desenvolvimento. Então, esse sistema ele trata não só dessas questões de geoeconomia e geopolítica, mas também de relações internacionais. O enfoque deles, então, era bastante nessa abordagem. Se bem que eles falavam também um pouco sobre o sistema social, né, que era visto em sua relação com o sistema capitalista. Eles beberam tanto do marxismo quanto da análise da modernidade feita pelo sociólogo Max Weber, que já falava disso no início do século XX, sobre como que essa mentalidade, esse agir racional com respeito a fins, né, essa lógica da produtividade, ela sai da fábrica e ela vai se expandindo, ela vai dominando outros campos, como o das relações sociais, como o das artes, como onde tudo vai se tornando mercadoria. Então, isso está dentro dessa teoria, foi incorporado por essa teoria do sistema mundo, assim como também a noção do capitalismo como economia mundo do Fernand Braudel, o historiador da École des Annales, que é uma corrente teórica da historiografia francesa. Ou então, houve nos anos 80 uma migração de alguns teóricos da teoria da dependência, que falavam de como determinados países eram dependentes do centro, né, das nações centrais, para essa teoria do sistema mundo, que passou a ser vista por esses sob a ótica dos ciclos de longa duração. Quer dizer, seria um ciclo de longa duração, esse ciclo do capitalismo, de absorção de novos territórios, de industrialização, de absorção, como eu estava falando antes, como de invasão, né, dessa lógica do capital, que já tinha ocorrido nas nações centrais. A tendência, né, numa longa duração, seria isso se expandir. Essa teoria, então, atribui as desigualdades entre as nações centrais e as periféricas e subperiféricas à própria natureza do sistema mundo. E nesse sentido é muito diferente a abordagem deles. Eles entram em choque mesmo com o neoliberalismo, porque eles denunciam o próprio sistema, o sistema mundo, por ele gerar desigualdades econômicas, culturais, sociais e políticas. Bem, esse tudo foi o parênteses que nós fizemos, né, sobre a teoria do sistema mundo, e eu não vou me estender muito, nem é muito a minha área, né? Quem quiser pode pesquisar esse tema e basta então entrar numa pesquisa sobre o Wallerstein, né, que foi um pensador importante para esse grupo aí dos Estados Unidos, do Coloniality Working Group, né? E só mais uma coisa importante sobre essa teoria é que eles veem o capitalismo como um sistema que gera mercadorização ou mercadização, alguns escrevem assim, traduzem assim, de todas as coisas, né? Como eu estava falando antes, não só dos produtos nascidos das fábricas, mas também das relações sociais, dos bens duráveis da cultura, que se tornam produtos culturais cada vez mais expoliados do seu valor intrínseco. Então existe uma crítica deles em relação a isso, né? Como eu falei antes, eles absorvem alguma coisa do pensamento weberiano e também da escola de Frankfurt. Bem, fechei o parênteses sobre o sistema mundo, né? E então volto a falar sobre o grupo latino-americano que se aproximou então em Montreal do Wallerstein, dessa teoria do sistema mundo, mas começa a abordar as raízes desse processo, né? Vendo historicamente, né, como que se deu o processo de colonialidade, né? E como que esse processo de colonialidade não é só uma dominação política, mas foi também uma dominação cultural, das próprias subjetividades. Então é uma colonialidade do poder,
do saber e do ser. Então esse grupo começa a elaborar categorias de análise, sobre as quais já falamos na outra aula anterior, né? E eles vão agregando novos acadêmicos de outros campos, como, por exemplo, da semiótica, do campo do feminismo, da pedagogia. Da pedagogia eu queria destacar uma americana, Catherine Walsh, que foi trabalhar na Universidade Simão Bolívar, Universidade Andina Simão Bolívar, em Quito, e essa universidade apoiou bastante esse grupo, e ela é da área de pedagogia. Podemos pesquisar então alguns textos dessa autora. O fato é que novas temáticas foram surgindo, né, à medida em que eles introduziram novos elementos, novos pensadores ao grupo. Então surgem as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões ligadas à educação, aos movimentos culturais. E aí ocorre um congresso mundial em Montreal, né, como eu já falei, que é o congresso, o simpósio, o Congresso Mundial de Sociologia, onde eles organizam um simpósio Alternativas ao Eurocentrismo e Ciências Sociais. E desse simpósio nasce um livro, que é um dos mais importantes livros do grupo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, esse outro quadro que eu escrevi, né, do encontro dos latino-americanos com o Coloniality Working Group, as investigações em vários campos. Esse congresso é Montreal de Sociologia, né, e aí eu coloco aqui no quadro que de 98 a 2008 foi a fase mais ativa desse grupo, né, porque eles organizaram vários eventos acadêmicos e políticos, tá, gente? E se engajaram, então, em questões diversas, como os movimentos indígenas na Bolívia e no Equador, tá? Também os movimentos chicanos, dos chicanos na Califórnia, nos Estados Unidos, ações culturais importantes. Deixa eu me lembrar mais alguns outros movimentos, articulação com os chicanos, no Caribe com os movimentos negros, eles receberam esse apoio logístico, como eu já disse antes, mas vou repetir, da Universidade Andina Simão Bolívar em Quito, nesse período até 2008, que já era governo do Rafael Correa, que foi bastante importante para o desenvolvimento do Equador, infelizmente traído pelo seu vice, que está agora no poder, né, com uma agenda neoliberal, né, que ocorreu então de uma forma parecida com o que nós tivemos aqui no Brasil. Enfim, em 2008 o grupo começou a se dividir, né? Esse grupo Modernidade e Colonialidade se separar por divergências entre eles, divergências políticas. Mas eles continuam individualmente publicando, né? E eles são uma das fontes para a gente entender o pensamento decolonial, sobre o qual vou falar na próxima aula. Se curtiram o vídeo, por favor, deem lá o like e compartilhem.